Ana sempre acreditou que a vida podia mudar, mas depois de tantos anos enfrentando dificuldades, essa esperança estava cada vez menor. Ela tinha 28 anos e morava em uma pequena casa de 2 cômodos na periferia da cidade. O telhado vazava quando chovia, a geladeira fazia mais barulho do que funcionava e as contas se acumulavam sobre a mesa da cozinha. Desde criança ela conhecia a pobreza. Seu pai havia abandonado a família quando ela tinha apenas 6 anos e sua mãe trabalhava como diarista para sustentar 3 filhos. Ana cresceu vendo a mãe sair antes do amanhecer e voltar exausta à noite. Quando completou 15 anos, largou os estudos para ajudar em casa. Trabalhou como atendente, vendedora ambulante e depois faxineira. O salário mal dava para pagar aluguel, comida e transporte. Mesmo assim, ela nunca reclamava. Todos os dias acordava às 5 da manhã, pegava 2 ônibus e passava horas limpando escritórios luxuosos que pareciam pertencer a outro mundo. Enquanto esfregava pisos brilhantes e organizava salas de reuniões modernas, imaginava como seria viver sem se preocupar com dinheiro. Certo dia, durante uma faxina em uma empresa de tecnologia, ela encontrou uma carteira caída perto de uma sala de conferências. Dentro havia documentos, cartões e uma grande quantia em dinheiro. Qualquer pessoa desesperada poderia ter ficado com aquilo, mas Ana imediatamente entregou a carteira à recepção. Horas depois, o dono apareceu. Era Marcelo, fundador da empresa e um dos empresários mais respeitados da região. Quando soube que uma faxineira havia devolvido tudo sem pegar um único centavo, pediu para conhecê-la pessoalmente. Ana ficou nervosa quando foi chamada à sala dele. Nunca tinha entrado naquele escritório. Marcelo agradeceu pela honestidade e perguntou sobre sua vida. Pela primeira vez alguém realmente ouviu sua história. Ela contou sobre as dificuldades, os empregos e os sonhos que nunca conseguiu realizar. Marcelo ficou impressionado com sua determinação. Antes de ir embora, entregou um cartão e disse que se algum dia precisasse de ajuda profissional, poderia procurá-lo. Ana agradeceu, mas acreditou que aquilo não passava de educação. Algumas semanas depois, a empresa onde ela trabalhava terceirizada perdeu um contrato importante e dezenas de funcionários foram demitidos. Ana estava entre eles. Em poucos dias o pouco dinheiro que tinha começou a acabar. As contas atrasaram e a situação ficou ainda pior. Ela pensou em desistir de tudo, mas lembrou do cartão guardado em uma gaveta. Depois de muita hesitação, decidiu enviar uma mensagem para Marcelo. Não pediu dinheiro, apenas perguntou se havia alguma oportunidade de trabalho. Para sua surpresa, recebeu uma resposta no mesmo dia. Marcelo a convidou para uma entrevista. Ana não fazia ideia de que aquela decisão mudaria completamente sua vida. Ana chegou à empresa usando sua melhor roupa, uma blusa simples e uma calça que havia comprado anos antes. Enquanto aguardava na recepção, observava os funcionários caminhando pelos corredores modernos e sentia um misto de nervosismo e esperança. Quando foi chamada para a entrevista, encontrou Marcelo acompanhado da gerente de recursos humanos. Eles fizeram perguntas sobre sua experiência, mas também sobre sua forma de enxergar a vida. Ana respondeu com sinceridade. Falou sobre responsabilidade, trabalho duro e honestidade. Ao final da conversa, Marcelo sorriu e disse que não tinha uma vaga de faxineira para oferecer. Por um instante ela pensou que tudo tinha acabado. Mas então ele explicou que estava iniciando um projeto interno de treinamento para pessoas sem experiência na área de tecnologia. A empresa precisava de alguém dedicado, disposto a aprender e confiável. Ana recebeu a oportunidade de participar do programa. Ela saiu da empresa sem acreditar no que tinha acabado de acontecer. Nos meses seguintes, sua rotina ficou ainda mais difícil. Durante o dia estudava informática, atendimento ao cliente e gestão de processos. À noite fazia pequenos trabalhos para complementar a renda. Muitas vezes dormia apenas 4 horas por noite. Enquanto alguns colegas desistiam do treinamento, Ana continuava firme. Ela sabia que aquela poderia ser a única chance de mudar sua vida. Com o passar do tempo começou a se destacar. Aprendia rápido, fazia perguntas inteligentes e sempre procurava soluções para os problemas apresentados. Os supervisores perceberam seu esforço. Depois de 6 meses foi contratada oficialmente pela empresa. Pela primeira vez em muitos anos recebeu um salário que permitia respirar um pouco. Quitou algumas dívidas, consertou o telhado da casa e ajudou a mãe. Mas a maior mudança aconteceu dentro dela. Ana começou a acreditar que era capaz de alcançar objetivos maiores. Em vez de apenas trabalhar, passou a estudar sobre negócios, investimentos e empreendedorismo. Aproveitava cada intervalo para assistir aulas gratuitas na internet. Lia livros emprestados da biblioteca e anotava tudo em um caderno velho. Certo dia, durante uma reunião, percebeu uma falha em um dos processos da empresa. Ela criou uma proposta simples que reduziria custos e aumentaria a produtividade. Com receio, apresentou a ideia ao supervisor. A sugestão foi analisada e implementada. O resultado surpreendeu todos. A empresa economizou uma quantia significativa em poucos meses. Marcelo ficou sabendo que a ideia havia partido de Ana. Impressionado, decidiu promovê-la para uma função administrativa. O salário aumentou novamente. Alguns colegas começaram a sentir inveja. Diziam que ela só tinha conseguido crescer porque era protegida pela diretoria. Ana ignorava os comentários. Sabia que ninguém via as noites sem dormir, os finais de semana estudando ou as dificuldades que enfrentou durante anos. Enquanto muitos gastavam dinheiro com coisas passageiras, ela guardava cada centavo possível. Seu objetivo era criar algo próprio. Em uma madrugada, enquanto pesquisava tendências de mercado, encontrou um setor que estava crescendo rapidamente.
Pequenos produtores locais tinham dificuldade para vender seus produtos diretamente aos consumidores. A maioria dependia de intermediários que ficavam com grande parte dos lucros. Ana enxergou uma oportunidade. Ela imaginou uma plataforma digital que conectasse produtores e compradores sem atravessadores. A ideia parecia simples, mas poderia transformar a vida de muitas pessoas. O problema era que ela não tinha dinheiro para desenvolver o projeto. Mesmo assim, começou a planejar tudo em detalhes. Passou meses pesquisando, fazendo anotações e conversando com produtores da região. Quanto mais aprendia, mais acreditava no potencial daquela ideia. O que ela ainda não sabia era que em breve surgiria uma oportunidade capaz de mudar seu destino para sempre. Ana passou quase um ano desenvolvendo seu plano de negócios nas horas vagas. Cada detalhe era estudado com cuidado. Ela sabia que não podia desperdiçar a oportunidade caso surgisse uma chance de transformar a ideia em realidade. Enquanto isso, continuava crescendo dentro da empresa. Sua dedicação chamava atenção e ela já era vista como uma das funcionárias mais competentes do setor. Mesmo assim, nunca esqueceu de onde veio. Sempre que recebia o salário, ajudava a mãe e separava uma parte para economias. Certo dia, Marcela anunciou que a empresa realizaria uma competição interna de inovação. Funcionários poderiam apresentar projetos e os vencedores receberiam investimento para desenvolver suas ideias. Quando Ana ouviu aquilo, sentiu o coração acelerar. Era exatamente a oportunidade que esperava. Durante semanas trabalhou sem parar. Refinou sua proposta, criou apresentações e reuniu dados que comprovavam o potencial do negócio. Na noite anterior à apresentação quase não conseguiu dormir. O medo de fracassar era enorme. Afinal, estaria competindo com profissionais experientes, muitos deles formados em universidades renomadas. Quando chegou o grande dia, dezenas de participantes apresentaram projetos sofisticados. Ana foi uma das últimas. Ao subir no palco, suas mãos tremiam. Mas conforme começou a explicar sua ideia, o nervosismo desapareceu. Ela falou sobre os pequenos produtores que conheceu, sobre as dificuldades que enfrentavam e sobre como uma plataforma simples poderia ajudá-los a vender diretamente para consumidores e mercados locais. Diferente de muitos concorrentes, ela não falava apenas de números. Falava de pessoas reais. Ao terminar, a sala permaneceu em silêncio por alguns segundos. Depois vieram os aplausos. Dias mais tarde, os resultados foram anunciados. Ana ficou entre os 3 finalistas. Apenas isso já parecia uma vitória. Porém, quando o vencedor foi revelado, ela quase não acreditou no que ouviu. Seu projeto havia conquistado o primeiro lugar. O prêmio incluía investimento inicial, mentoria especializada e acesso a uma equipe de desenvolvimento. Ana chorou de emoção. Lembrou da casa simples onde cresceu, das dificuldades da mãe e dos dias em que mal tinha dinheiro para comer. Pela primeira vez sentiu que um sonho realmente estava ao alcance. Os meses seguintes foram intensos. A plataforma começou a ser construída. Surgiram problemas técnicos, atrasos e dúvidas. Muitas vezes ela pensou em desistir. Algumas pessoas diziam, Ana passou dias refletindo sobre a proposta. De um lado, o investimento poderia acelerar o crescimento da empresa e levá-la para todo o país. Do outro, ela tinha medo de perder o controle daquilo que havia criado com tanto esforço. Depois de conversar com mentores e analisar os contratos, decidiu aceitar apenas parte da oferta. Assim conseguiria recursos para expandir o negócio sem abrir mão de sua visão original. O dinheiro entrou na empresa e tudo começou a acontecer muito rápido. Novos funcionários foram contratados, a plataforma recebeu melhorias e campanhas de divulgação foram lançadas em diversas regiões do Brasil. Em menos de um ano, produtores de vários estados estavam utilizando o serviço. As vendas aumentavam mês após mês. Pequenos agricultores que antes mal conseguiam lucrar passaram a vender diretamente para mercados, restaurantes e consumidores. Muitas famílias tiveram suas vidas transformadas graças à plataforma criada por Ana. Com o crescimento vieram também os desafios. Grandes empresas do setor começaram a enxergar a plataforma como uma ameaça. Algumas tentaram copiar o modelo. Outras espalharam rumores para prejudicar a reputação do negócio. Houve momentos em que Ana sentiu medo. Ela não era uma empresária tradicional. Não tinha herdado fortuna nem estudado nas melhores universidades. Mas possuía algo que muitos concorrentes não tinham. Conhecia a realidade das pessoas que atendia. Certa manhã, recebeu uma ligação inesperada. Uma grande companhia internacional queria comprar sua empresa. O valor oferecido era tão alto que Ana precisou pedir para repetirem várias vezes. A proposta chegava à casa das centenas de milhões de reais. Se aceitasse, se tornaria oficialmente uma das mulheres mais ricas de sua região. A notícia permaneceu em segredo por algumas semanas. Durante esse período, Ana lembrava constantemente de sua antiga vida. Recordava os dias em que contava moedas para comprar pão, as noites em que a chuva entrava pelo telhado quebrado e os momentos em que pensou que jamais escaparia da pobreza. Agora estava diante de uma decisão que parecia impossível. Após muitas reuniões, tomou sua escolha. Vendeu parte da empresa, mas manteve participação suficiente para continuar influenciando os rumos do negócio. Quando o contrato foi assinado, sua conta bancária recebeu uma quantia que ela nunca imaginou ver. Em questão de horas, Ana passou de ex-faxineira a multimilionária. A notícia ganhou destaque em jornais, programas de televisão e redes sociais. Pessoas que nunca haviam falado com ela começaram a aparecer. Alguns antigos conhecidos fingiam amizade. Outros pediam dinheiro ou favores.
Ana percebeu rapidamente que a riqueza trazia oportunidades, mas também novos problemas. Mesmo milionária, continuou morando durante algum tempo na mesma casa simples. Sua mãe insistia para que se mudassem, mas Ana queria ter certeza de que tudo aquilo era real. Quando finalmente comprou uma nova residência, fez questão de levar a mãe para escolher cada detalhe. Ver a felicidade dela foi uma das maiores recompensas de sua vida. Pouco depois, Ana criou um instituto para ajudar jovens de baixa renda. Ela sabia que milhares de pessoas talentosas nunca recebiam uma oportunidade. O objetivo era oferecer cursos, bolsas de estudo e treinamento profissional para quem desejava mudar de vida. O projeto cresceu rapidamente e começou a transformar comunidades inteiras. Enquanto sua fortuna aumentava, Ana descobria algo importante. O dinheiro resolvia muitos problemas, mas não era o verdadeiro motivo de sua felicidade. O que realmente a fazia sentir orgulho era saber que havia conseguido vencer sem abandonar seus valores. Mas o maior desafio de sua vida ainda estava por vir. Uma crise econômica começou a atingir diversos setores do país. Investidores ficaram preocupados, empresas perderam valor e o mercado entrou em turbulência. Em poucos meses, a fortuna de Ana passou a correr risco. Algumas pessoas afirmavam que ela perderia tudo tão rápido quanto havia conquistado. Mais uma vez, Ana precisaria provar que sua força não vinha do dinheiro, mas da capacidade de superar qualquer obstáculo. E foi justamente nesse momento que ela tomou a decisão que a transformaria em uma verdadeira lenda do empreendedorismo. A crise econômica atingiu o país com força. Empresas fechavam as portas, investidores retiravam seu capital e mercados inteiros entravam em queda. Enquanto muitos empresários entravam em pânico, Ana manteve a calma. Ela aprendeu durante toda a vida que decisões tomadas com medo costumam trazer maus resultados. Em vez de demitir funcionários ou abandonar projetos, analisou cada dado com cuidado. Percebeu que os pequenos produtores, aqueles que haviam dado origem ao negócio, continuavam precisando vender seus produtos independentemente da crise. Então investiu ainda mais em soluções que lhes permitissem alcançar novos clientes. A estratégia funcionou. Enquanto muitas empresas perdiam faturamento, a plataforma de Ana continuou crescendo. Nos anos seguintes, o negócio se expandiu para outros países da América Latina. Novos parceiros chegaram, novas tecnologias foram implantadas e a empresa se tornou referência no mercado. O valor do negócio aumentou rapidamente e a fortuna de Ana cresceu junto. Ela agora possuía um patrimônio de centenas de milhões de reais. Mas apesar de toda a riqueza, continuava sendo a mesma pessoa humilde de antes. Nunca gostou de ostentar. Preferia investir em educação, projetos sociais e oportunidades para quem mais precisava. O instituto que ela havia criado cresceu muito. Milhares de jovens passaram por seus cursos e programas de capacitação. Muitos conseguiram empregos, abriram seus próprios negócios ou ingressaram em universidades. Cada história de sucesso fazia Ana lembrar de sua própria trajetória. Ela sabia exatamente como era sentir que o futuro parecia impossível. Certo dia, Ana foi convidada para fazer uma palestra em uma escola pública. Ao entrar na sala de aula, viu dezenas de jovens sentados em carteiras simples. Muitos deles enfrentavam dificuldades semelhantes às que ela havia vivido na infância. Durante a conversa, uma aluna levantou a mão e fez uma pergunta. Qual foi o segredo para você ficar rica? Ana sorriu e ficou alguns segundos em silêncio. Depois respondeu. Eu nunca tive como objetivo principal ficar rica. Meu objetivo era mudar de vida. Eu busquei aprender, trabalhar, melhorar todos os dias e resolver problemas reais das pessoas. O dinheiro veio como consequência. A resposta ficou na mente de muitos daqueles alunos. Naquela noite, enquanto voltava para casa, Ana observava as luzes da cidade pela janela do carro. Ela se lembrou dos tempos difíceis, das noites em que a chuva entrava pelo telhado quebrado, dos dias em que o dinheiro não era suficiente para comprar tudo o que a família precisava, das manhãs em que saía cedo para limpar escritórios sem imaginar que um dia teria sua própria empresa. Foi então que percebeu algo importante. Sua maior conquista não era a fortuna acumulada. Não eram os carros, os investimentos ou os números na conta bancária. Sua maior conquista era ter provado para si mesma que a origem de uma pessoa não define o seu destino. Anos depois, seu nome passou a ser estudado em cursos de empreendedorismo. Empresários citavam sua trajetória como exemplo de perseverança. Jornais e programas de televisão contavam sua história. Mas quando alguém perguntava quem ela era, Ana respondia da forma mais simples possível. Sou apenas uma mulher que se recusou a desistir. E assim, a garota que cresceu na pobreza, trabalhou como faxineira e enfrentou incontáveis dificuldades e se tornou uma empresária de sucesso. Ajudou milhares de pessoas e construiu um legado que jamais seria esquecido.